Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu sou o pastor Elber Gomes e estou aqui mais um dia para juntos meditarmos na palavra de Deus e com toda certeza edificar a nossa fé e sermos tudo aquilo que Deus preparou e nos separou para ser. O que, pastor Elber? Mais do que vencedores em todas as áreas de nossas vidas. E compartilhando aqui nessa série sensacional sobre milagres. Você precisa de um milagre? Em qual área? Onde você precisa de um milagre? Deixe aqui nos comentários, pois quero apresentar essa causa para Deus e depois ouvir você testemunhar a respeito do milagre que você recebeu aqui no vídeo com o pastor Elber, o embaixador da família. Sou casado há mais de 15 anos, tenho 4 filhos e tenho declarado: nenhum sucesso ou fracasso justifica a destruição de uma família, pois o que nós temos de mais importante nessa vida é a nossa família. Tenho sido chamado de embaixador da família brasileira e eu louvo a Deus por este título, pelas pessoas estarem me chamando assim, pois eu quero de fato propagar para esse mundo todo a importância da família na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida dos filhos, porque isso é maravilhoso. Se inscreva nesse canal. Desafio a você a acionar aqui o sininho com as notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, pois quero edificar a sua vida e abençoar a sua família com conteúdos edificadores, abençoadores, que vão acrescentar e muito à sua fé, ao seu ministério, ao seu crescimento pessoal e espiritual. Será tremendo, será maravilhoso. Deus está no controle, o céu não está em crise, eu creio e desafio você a também a acreditar em milagres, que é o tema da nossa série aqui, que é extraordinário, que é sensacional, que é maravilhoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele operou milagres grandiosos, extraordinários, sensacionais no passado e continua operando hoje. O que vai determinar se esse milagre vai chegar ou não na sua vida, nós começamos a tratar no vídeo passado, continuaremos hoje e se estenderá por mais 7 dias, que é o tempo dessa série maravilhosa sobre milagres. Hoje tem uma palavra especial para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para nortear a sua fé rumo àquilo que você espera, rumo ao seu milagre. Antes que nós comecemos a ministrar a palavra, eu vou declamar aqui um salmo maravilhoso. E quero que já de início, logo de cara, logo nesse primeiro momento, você faça desse salmo a sua oração inicial, que é o Salmo 23. O salmo do grande pastor das nossas almas, das nossas vidas, das nossas igrejas, da nossa família. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice certamente transbordará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor é o meu, é o seu pastor. E logo de início eu digo, o Senhor é, para aqueles que estão com enfermidades, Ele é Jeová que cura, Ele é Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos. Para aqueles que estão com dificuldade financeira, Ele é Jeová Jirê, o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Para cada coisa que nós precisamos, o Senhor assume de maneira pessoal uma personalidade que resolve esses problemas. Ele é o nosso pastor e nunca nos faltará. Não é que não vai nos faltar coisas. Deus nunca nos faltará. E se você está com um abençoador, para que se preocupar com a bênção? Não é verdade? Se nós caminhamos com aquele que tem todo o recurso, com aquele que tem toda a suficiência, por que se preocupar com os detalhes? Porque Ele é Deus que faz, que cuida, que age nos mínimos detalhes.
Acompanhei a história certa vez de uma irmã que já tinha 2 filhos. Ela diz: pastor, quero mais um filho, só que eu tenho 2 filhos homens e agora eu quero uma filha mulher, eu quero uma menina, eu quero cuidar dela, quero comprar vestidinhos. E ela fez um propósito com Deus. Bom, cada um age de acordo com aquilo que acredita, mas bastava simplesmente ela pedir, porque a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 7, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. O extraordinário, sensacional é que ela teve uma filha mocinha, ela teve uma filha mulher. E eu acho tão extraordinário isso acontecer, porque são pessoas que agem baseada num propósito, numa crença, numa vontade. Tem pessoas que falam assim: não, aquilo que Deus me der tá bom, o que Deus fizer tá bom. Não! Deus é um Deus de detalhes. Ele quer dar exatamente aquilo que você precisa, como você sonhou, como você planejou, como você determinou. Não é porque nós colocamos Deus contra a parede, nada disso. É porque Deus, como Pai e como sendo maravilhoso e bom, Ele tem prazer em realizar o anseio do nosso coração. E é assim que diz a palavra: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A maneira que você sonhou, que você está esperando, é assim que Deus fará. Se você crê de outra maneira, eu sinto muito em lhe falar que você aprendeu errado. Mas você está aqui com o pastor Welber Gomes, o embaixador da família brasileira, para colocar você no caminho certo, com a fé ativa, vencedora, prevalecente, maravilhosa, para ser mais do que vencedor e assumir a posição para a qual o Senhor te criou e estabeleceu. O que, pastora Patrícia Gomes? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Minha ajudadora está aqui me auxiliando fielmente. Então isso é maravilhoso. E Deus age nas nossas vidas baseado na nossa crença, de acordo com a nossa fé. Jesus, quando curava, abençoava, libertava alguém, dizia assim: vai porque a tua fé fez isso. A tua fé te curou, a tua fé te restaurou, a tua fé te salvou. E Deus age nas nossas vidas não de acordo com a nossa necessidade, não de acordo com o nosso sofrimento, mas Ele age na minha vida, Ele age na sua vida de acordo com a nossa fé. Por isso que a fé precisa ser operosa, praticante, constante, contínua. Como nós aprendemos ontem, a fé precisa ser bem firmada, estabelecida, com ânimo constante. Seja bom ou seja ruim, eu mantenho a minha fé firme, operosa, sempre crendo que Deus fará, independentemente da situação que eu esteja vivenciando. Deus fará em nome de Jesus. Vamos meditar então no texto da palavra de Deus e depois eu quero orar por você. Irei aqui ler nesse momento um texto para que nós meditemos nele. Pois diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de lá, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Era um esmoler, estava mendigando à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Meu Deus, isso me constrange. Isso é maravilhoso. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus caminho afora. Obrigado, pastora Patrícia. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, esse texto traz uma luz sobre a nossa necessidade fora do contexto, fora do comum, porque ela vai narrar justamente a nossa trajetória até recebermos um milagre baseada na história de um homem que precisava muito, pois Bartimeu vivenciava um processo
que fazia dele alguém que estava esquecido, que andava às margens da sociedade. Era alguém quase que invisível para as pessoas que ali estavam. Era simplesmente o pior de um cenário caótico, de sofrimento, de abandono e de solidão. Fazia dele também alguém incapacitado, pois não podia enxergar e necessitava que os outros dessem a ele o básico para que sobrevivesse. E também ficava pedindo numa situação constrangedora e humilhante. Veja bem, não sei se a sua situação se compara à desse cego que a Bíblia fala da localidade onde ele habitava, que era Jericó. Mas se for, ainda que seja tão constrangedora, tão difícil, tão extrema quanto a dele, eu quero te dar boas notícias. Assim como os discípulos falaram para Bartimeu, tem bom ânimo. O mestre te observa, ele te chama, ele te vê e ele vai operar na sua vida. Mas lembra que eu disse que Deus não age na minha vida baseado na minha necessidade e nem age na minha vida baseado no meu sofrimento? Irmãos, tinha alguém que estava mais necessitado que Bartimeu? Tinha alguém mais incapacitado, mais humilhado, mais sofrido do que esse homem, assentado à beira do caminho, cego, pedindo esmolas para sobreviver? Não tinha. Mas não foi essa necessidade que chamou a atenção de Jesus para abençoá-lo. O mestre não foi de encontrar ele: olha, Bartimeu, cheguei aqui, vi a sua situação e vou curar você, vou te tirar dessa situação de abandono. Não, Senhor. Jesus passou por aquela situação e quando ele, o necessitado, quando a pessoa que precisava do milagre ouviu que a possibilidade, que a oportunidade de mudar de vida viria de encontro a ele, passaria por ele. Minha mãe diz assim: olha, cavalo selado não passa na porta de alguém mais de uma vez. O cavalo selado estava passando na porta de Bartimeu. Ele poderia fazer duas coisas, ter duas decisões: deixar para lá, deixar Jesus passar, ou dar um salto, jogar a capa de si e começar a se expressar com toda a força do seu coração por reconhecer que aquele não era mais um culto, não era mais uma oração, não era mais um clamor. Aquele era o encontro com Jesus que poderia mudar a história da sua vida, que poderia mudar definitivamente o seu mundo. E adivinha o que ele fez? O que eu faria, o que você precisa fazer. Ele deu um salto e começou a bradar altamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para a minha necessidade, olha para a minha crise, olha para a minha precisão. Eu necessito que o Senhor olhe para mim agora, pois eu estou precisando. Eu preciso de um milagre. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu preciso de um milagre. E quanto mais ele gritavam, as pessoas que estavam perto tentavam silenciá-lo. Parece que Jesus é esse Deus de uma religião contemplativa, que não se pode fazer barulho. Olha, silêncio, Jesus está passando. Sempre tem essas pessoas contemplativas, do silêncio, do não tumulto, o tumulto santo, digo eu, claro, né? Olha, fica calado, que nada, é a minha necessidade. Os crentes gritam demais. Não é, nós não gritamos demais. Não é que nós falamos, nós vamos gritar demais hoje, não. É como Bartimeu, nós precisamos de um milagre, e quando vamos à igreja e enxergamos ali não mais um culto, não mais uma oração, não mais um louvor, mas o culto, a oração, a palavra, o louvor que vai transformar a minha vida, e eu vou ficar calado? Eu vou me silenciar? Não, irmãos, eu vou gritar, eu vou me expressar, porque quem precisa de um milagre sou eu. Então, quando você vir alguém gritando na sua igreja, não critique, não murmure, não aponte o dedo. Só ela sabe da necessidade que ela carrega dentro de si, de que Deus atue na vida dela. Deus vai trabalhar em pessoas que oram contemplativas, aquelas pessoas que só murmuram. Eu estou falando com Deus em pensamento. Eu acho isso ridículo, também falo, mas acho ridículo isso o tempo todo. Eu falo com Deus em pensamento, falo falando, falo gritando, falo orando, falo esbravejando, falo chorando, eu falo o tempo todo. Mas aqui essas pessoas que se expressam, elas sabem a dor que carregam.
Se você quer receber o seu milagre, o primeiro exemplo que nós vemos em Bartimeu é: seja inconformado com a situação que você está vivendo. Agradecido sempre, conformado nunca. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela força, obrigado pelas esmolas que eu recebo, pelos tropeções que eu recebo aqui, pelos tapas na cabeça, pelas risadas, pelas crias. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós somos gratos por tudo, mas Deus, eu não me conformo, eu não nasci para viver cego, eu não nasci para ficar esmoler, eu não nasci para ficar na beira do caminho, esquecido pela sociedade. Tu me criaste como a coroa de toda a criação, então me cura essa indignação santa, essa revolta de olhar para Gênesis 1:26, onde a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sou imagem e semelhança. Deus me fez como a coroa de toda a criação e agora eu vou padecer dessa maneira, com câncer maligno, uma doença degenerativa? Não, eu vou me revoltar contra isso, porque toda obra que Deus fez, Ele olhou e disse: é boa, é muito boa. Agora, como que um organismo, alguém é uma obra boa com câncer maligno, corroendo essa pessoa por dentro, fazendo com que ela viva com dores, fora do limite humano? Não há possibilidade. Seja inconformado e creia que Deus te fez bom. Deus fez para você uma vida para ser boa, maravilhosa. Romanos 8 diz assim: aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Desculpe eu estar gritando aqui, eu fico emocionado, eu fico com vontade de gritar, não só para você, mas para o mundo inteiro. Eu estou diante aqui de uma câmera, eu e a minha esposa, mas assim, eu creio que milhares de pessoas serão alcançadas e poderão ter o seu mundo transformado, se ouvir agora aqui um pregador inconformado com o sofrimento, inconformado com a derrota, inconformado com a perda, com a humilhação, com a vergonha, por acreditar de todo o coração que você não foi criado para viver assim. O segundo passo, a atitude que Bartimeu tomou, que o levou em direção ao seu milagre. Ele colocou a sua fé em ação. Ele acreditou que Deus era suficiente para mudar aquela situação. E ele foi de encontro ao seu milagre. Essa é a essência da fé. Ai, pastor, eu tenho esperança. Você talvez possa morrer esperando, filho. A esperança é passiva, a fé é ativa. Ele poderia ficar esperando que Jesus olhasse para aquela situação de anos sofrida e fosse lá mudar a vida dele. O que não aconteceu. Jesus passou por ele e cantando: se eu fizer, eu sou Deus, se eu não fizer, eu sou Deus. Aleluia, vou pregar, vou ministrar para as ovelhas perdidas em Israel, estou cumprindo com o meu chamado e Jesus está em direção ao propósito dele. Agora eu vou colocar minha fé em ação. Que esperança! Já esperei até me encontrar com ele, esperei até aceitar Jesus. Agora que ele está passando aqui, vou dar um salto e vou correr atrás do meu milagre, vou colocar a fé em ação, porque a fé é um agente ativo e não passivo. Deus quer te abençoar, Deus pode te abençoar, Deus vai te abençoar. Agora, não seja conformado, seja inconformado com o sofrimento. Creia, coloque a sua fé em ação, jejue, ore, leia a palavra de Deus, profetize diante de um vale que possa estar cheio de ossos, que simbolize um grande cemitério, mas faça algo, servo do Deus Altíssimo, faça algo, serva do Deus Altíssimo, faça algo, pastor. Nós não precisamos fazer mais nada porque vivemos pela graça. Tá. Beleza, você que crê, faça algo. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Agora coloque a sua fé em ação, porque o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Isso não é mérito doutrinário, isso não é questão para divergência ou discussão. É a sua vida que está em jogo, é a sua necessidade, é a sua carreira, é o seu ministério, é a sua família. Amém? Glória a Deus, eu estou suando aqui com a presença de Deus, como Deus está falando, como Deus está agindo. Eu vou orar por você e abençoar a sua vida. Ore comigo, una a sua fé com a minha e vamos declarar que o melhor de Deus vai se cumprir nas nossas vidas.
Oh Deus, Pai, nesse momento eu uno a minha fé com milhares de pessoas que acompanham aqui nessa campanha sobre milagres. Pai, eu intercedo por aqueles que estão sofrendo, derrotados, humilhados. Oh Pai, Tu sabes quantas lágrimas, quanta dor, quanto sofrimento. Quantos até pensaram em dar cabo à própria vida, em tirar a própria vida. Mas o Senhor tem falado ao coração dessas pessoas e colocou mais uma vez aqui o Teu servo para falar com elas, que o tempo de cantar está batendo as portas, que o tempo de cantar chegou. Agora cabe a elas dar um salto, um grito de inconformidade do sofrimento e declarar vitória em nome de Jesus, porque o Senhor a chama e a chama pelo nome. Nesse momento eu oro por aqueles que estão sofrendo com enfermidade, por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com a dor do abandono, com depressão, com opressão, com aqueles que sofrem com a família esfacelada, Pai, com o adultério, com o amante, ó Pai, em nome de Jesus, com a criminalidade. Entra em providência agora e repreenda toda ação do diabo, repreenda agora toda seta do maligno, todo dardo inflamado. Eu profetizo vitória sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança. Profetizo que Satanás perdeu essa batalha contra essa família, contra este casal, contra esse homem, contra essa mulher. Tu vais restaurar o propósito, o sonho. Tu vais dar em dobro aquilo que foi tirado. Pai, é o ano da restituição, é o tempo do favor, o tempo da graça. Não é porque merecemos, é porque Tu és bom, é porque Tu és maravilhoso. Por isso eu declaro agora, abençoa esse povo em nome de Jesus, pois eu profetizo milagre, nada mais, nada menos que o milagre, que o extraordinário, que o sensacional da parte do Senhor, porque Tu és um Deus grande. Isaías 43, no versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos, porque operando eu, ninguém pode impedir. Então opera na vida desse povo, pois eu declaro um tempo de honra, de cura, de milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Deus está no controle. O céu não está em crise. Creia em milagres. Deus abençoe você.